Vamos falar agora sobre comportamento? A gente sempre tem dúvida, né, gente? Por mais que a gente pense assim, eu gosto de ser espontânea, de ser eu mesma, tem algumas situações que a gente fica, será que tá certo, será que tá errado? Quando alguém te chama, que você não tem muita intimidade, às vezes é um chefe, sei lá, a gente fica com medo de cometer uma gafe, né? Para nos ajudar, eu recebo mais uma vez o nosso amigo querido, que sabe tudo de boas maneiras, Fábio Arruda. Seja bem-vindo. Muito bom estar aqui. Eu tenho uma dúvida. Como é que é o jeito certo de sentar eu, por exemplo, nessa poltrona? Às vezes eu cruzo a perna, às vezes eu descruzo a perna. Qual que é o certinho? A grande dica para a mulher sempre para sentar é não se afundar. Nem em sofá, nem em poltrona. Tipo ficar aqui assim, porque né? se você vai muito para trás, o que acontece? E em geral também até pela estatura, né? A grande maioria das mulheres que não é tão alta, às vezes fica até curto. Se for uma coisa muito profunda, fica curto. Se você não se jogar e não se encostar, você se mantém com aquela postura das costas corretas, as costas eretas. Perfeito. Isso assim. vale para os homens também, aliás, todos os nossos convidados desse jeitinho aqui, né? E a perna, como é que a gente faz? Perna aberta é feio. Perna aberta não é elegante, né? É uma demonstração de desleixo, nem para homem, descaso. nem para mulher? Nem para homem, nem para mulher. Então, mesmo os homens, não precisa cruzar a perna, mas mantém as pernas fechadas, mantém as pernas juntas. Mulher tem 1000 charmes, né? Tem aquela coisa da cruzada de perna que você não chega a cruzar, né? Que as mulheres juntam as pernas e colocam os pés para o lado. Assim. Você vai estar sempre elegante, vai estar sempre... E vai estar ágil, você que precisa levantar. Imagina então, você assim, nessa dinâmica que você tem que... Você levanta, vai até a culinária, volta. Então você tem que estar elegante, mas pronta, né? Rápida, lépida. Então eu acho que isso é importante. Você não pode fazer aquela pose que você se montou inteira e de repente para sair precisa de um guindaste. Uma coisa rápida e prática. Isso aqui é bom pra funciona. Mim. Eu costumo sentar muito assim, ok? Eu pego esse pezinho e boto aqui. Você tá com as pernas cruzadas, dando um ar de um respeito, uma coisa bacana, mas você não tá complicada. Se você cruza a perna, descruzar é um ato complicado. De saia, então, é mais complicado. E aí, você sabe que esse negócio de cruzar a perna, eu já acho que tem um pouco a ver também com biotipo. Porque tem umas mulheres que eu vejo até na televisão que eu acho a coisa mais linda, que elas têm uma perna fina, longa, que elas fazem uma cruzada assim, ó, ainda juntam uma com a outra. E fica um negócio assim que eu fico olhando e falo, gente do céu. É que você sabe qual é a grande preocupação? Até tô conseguindo, mas tem que ficar segurando tudo isso aqui. Pois é, mas a grande preocupação é você não levantar a sola do pé. Ah, não pode levantar a sola do pé? Quando você levanta a sola do pé, é deselegante. Então, peraí, tem que ser assim, tem que ser, assim. Exato. Você vê que não é uma coisa tão cômoda. Olha aqui, eu sou bem alongada, mas eu vou te falar, haja alongamento. Haja alongamento, exatamente. E eu fico pensando que a pessoa tem que ter uma perna fina, né, Você sabe que para algumas culturas orientais, o leve mostrar da sola do pé é um desrespeito. Ah, então sempre pontinha pra baixo. As pessoas se ofendem. Nas culturas Emirados Árabes, tudo isso é uma ofensa. Você para uma reunião de trabalho. Olha só como é importante a gente ter umas noções. Ai, tô livre disso? Tá livre. Ufa. Pronto, né? Ok. A gente pensou em algumas situações. A nossa equipe preparou algumas imagens que ilustram situações cotidianas. Talvez você vá se enxergar em uma delas. E aí você faz os comentários. Combinado? Combinadíssimo. De olho na tela, vamos soltar a primeira imagem. Olha aí o atrasado. Ui, cheguei. Sabe o que acontece? Atraso é uma falta de respeito com o tempo do outro. Porque, na realidade, o que é a boa educação? É a gente sempre respeitar o espaço do outro. Sabe aquela regrinha antiga? Não faça para o outro o que você não queria que fizessem para você. O seu espaço começa onde termina o do outro. Sabe essas coisas que a gente ouve desde lá de trás, de avó, de bisavó, elas vão valer sempre. Você, quando se atrasa, você está roubando o tempo de outra pessoa. E você está demonstrando que você se acha mais importante do que quem está te esperando. Isso é muito desagradável, isso passa uma ideia, muitas vezes você não quer fazer isso de propósito. Tem gente que fala, não consigo chegar na hora. Por favor, é só você se exercitar. Se você tiver que... se você não consegue chegar na hora, como é que você pega um avião? Como é que você chega para uma audiência? Não existe isso. É verdade. E normalmente é isso, tem gente que chega atrasada em tudo que eu tenho compromisso. Mas não perde avião, não perde audiência, então é isso mesmo, é desrespeito, se acha melhor que o outro. Exato. Eu acho que isso também pode ser um sinal pra gente perceber um pouquinho com quem é que a gente tá lidando. É realmente, procure, quem é atrasado, procure se exercitar, faça isso como uma prática de vida, porque sem dúvida suas coisas vão render mais e as pessoas vão perceber que você está dando a elas a devida importância. Todo mundo tem a sua devida importância. Perfeito. Falando em devida importância, você sabe
você, telespectador, que você é muito importante mesmo, pra mim e pra toda a produção, né? E a gente tá tentando, assim, de que forma a gente consegue ficar mais pertinho de você. Então, a gente tá trabalhando em várias frentes. Nossas redes sociais ativas, a gente troca ideias, nossos grupos no Facebook. Mas hoje eu quero falar com uma telespectadora ao vivo, quero ouvir voz, quero ver foto. Então, manda pra gente que você tá com vontade de perguntar pro Fábio Arruda aqui ao vivo pelo telefone no 011 950 45 18 40, que ele que vai responder já, tá bom? Aliás, no Instagram já várias mandaram. Estão te assistindo, adoro Não é uma a Cláudia, delícia tá, isso? É muito gostoso. Eu amo minhas telespectadoras. Outro dia eu tava falando pra uma pessoa respeitada na televisão, que perguntou como é que era trabalhar na Rede Vida. Eu falei, eu tenho o melhor telespectador do planeta. Eu falei isso de vocês em casa, viu? Que é essa minha sensação. Olha Não que troco coisa vocês boa. por nada desse mundo. Quer ver? Vamos mostrar mais uma foto? Vamos lá. Vê se você já passou por isso. Cotovelo na mesa. Cotovelo na mesa. Pois é. Inclusive é o título do meu primeiro livro, né? É o Sempre, Às vezes e Nunca. E aí vamos a uma exceção. Se você não está comendo, sabe aquela hora do cafezinho? Ou você está num bate-papo, parou para tomar um café com alguém, literalmente, não precisa nem ser após uma refeição, aquele café no meio da tarde. Às vezes um cotovelo escapa para a mesa. Ok, isso não é mortal. O que fica muito feio é quando você estiver comendo, com alimento servido à sua frente, você apoiar os cotovelos em cima da mesa. Imagina que a mesa, finge que aqui é uma mesa, né? Tá assim. É aquele sempre, às vezes e nunca. Só que não dá, sabe? né, gente? Sempre são os punhos, às vezes é o antebraço e nunca os cotovelos. Tá. E isso você sabe que funciona em todas as línguas. É uma coisinha, você tem... isso se diz em francês, isso se diz em inglês, porque é um ato desrespeitoso e é deselegante. Então, no mínimo, pensa que não é bonito. Sabe por quê? É uma tendência natural do cotovelo para você apoiar a cabeça, aí você descansa, aí você vai trazendo a comida para... E aí vai... E aí até come tudo errado. Aí ficando tudo errado, aí você vai... Em nome do mais confortável... Peraí, conforto não precisa significar esculacho. Você pode ter conforto com boa postura. As pessoas admiram pessoas que têm uma postura diferenciada. Aliás, não é nem só uma questão de postura, né? Eu tô pensando que se você come assim, ó, com o cotovelo, você tá deixando pouco espaço aqui pra isso digestão. é comprovado, tá? Por de repente médicos, você tá tudo comendo isso. sem prestar atenção na comida, porque tá lá comendo assim. Na hora de comer, gente, precisa ter todo um preparo, Você sabe que a né? assimilação da comida, isso dito pelos profissionais da área, a assimilação do que você está comendo é fundamental. Seja o que for, a sua salada da sua dieta ou aquela sua pasta maravilhosa, você tem que ter o prazer de perceber o que você está comendo, sentir realmente. Eu vou te pedir 2 minutos, mas você começou a falar de alimentação, de percepção, eu lembrei de dar um recado importante, eu volto aqui em 2 minutos, tá ótimo. bom? Vamos continuar aprendendo sobre comportamento pra gente não ficar constrangido? Eu gosto muito quando a gente tem as dicas de comportamento do Fábio Arruda, porque quando a gente não sabe, a gente fica tenso. E viver tenso não é legal, né? Eu não quero você tensa aí, eu quero você relaxada. Então, sabendo o que você deve, o que não deve, o que é bacana, o que não é, você já sabe como conduzir a tua vida e vive relaxada. Isso é importante. Falamos do atrasado. Ai, eu acho tão chique quando ele dá essa levantadinha pra sentar, a gente não aguenta. Deixa eu mostrar de novo, vai lá. Ó, tava aqui, eu vou fazer tudo igual, replay. Falamos do atrasado. Olha lá, falamos do cotovelo à mesa, é muito chique, tem que sempre levantar, É uma atenção, é um cavalheirismo com você, né? Com qualquer mulher que se levante, é muito gentil você fazer a menção. Você não precisa se levantar completamente, mas você faz a menção. Numa mesa de um restaurante, se você precisar por algum motivo se afastar da mesa, é simpático que o cavalheiro faça a menção de se levantar. Ai, homens, se vocês fizerem isso, a gente se apaixona. É igual abrir a porta do carro pra mulher, acho Mas tão eu lindo. vou te dizer, Cláudia, sabe o que é? É não ter preguiça, né? É muito gostoso a gente ser atencioso com o outro. Então, e dá um resultado tão positivo, eu acho tão bom. Agora sim, minhas amigas, gentileza gera gentileza. Às vezes a gente Exatamente. fica esperando, eu queria que meu marido fizesse, né? E de repente você não tá também fazendo a tua parte, né? Então capricha você nos seus cuidados, porque a gente não muda o outro, a gente muda a gente. Tá A mudança bom? começa sempre da gente. Sempre. Vamos mostrar a próxima foto? Vamos. Vai lá. Vamos próximo. Próxima situação pro Fábio Arruda comentar. Nossa, isso é tremendo. Fura fila. Tremendo. Você sabe o que é? Infelizmente, nós tivemos, né? Tinha uma antiga marca de cigarro, ainda bem que cigarro tá fora de moda, tá Ainda tudo bem. fora de moda. Teve uma antiga marca de cigarro que tinha a história de levar vantagem em tudo. Que foi uma grande, a tal da lei do Gerson, isso se falou muito nos anos 80 e tal. E meio que isso ficou arraigado no comportamento das pessoas. Sabe, sempre querer levar uma vantagem, dar uma desperto, dar um jeitinho. Eu agora estive fora, né? Fiquei um mês nos Estados Unidos. E eu gosto muito dos Estados Unidos porque o respeito que as pessoas têm pelos indivíduos é muito grande.
E o respeito só existe começando de cada um. É a mesma história da gentileza, tudo começa da gente. Você querer dar aquela furadinha na fila, você querer passar... Por favor, a gente tem que prestar atenção às regras estabelecidas. Aqui nós ainda temos preferências que não existem em muitos países. Aqui os idosos têm preferência, as gestantes têm preferência. Você sabe que nos Estados Unidos não tem. Deficiente físico. Nos Estados Unidos não tem. Eles Criança eles têm uma coisa de igualdade tão acirrada que eles acreditam que os idosos ficam na mesma fila dos mais jovens. Eles só são mais generosos com limitações físicas de deficiência, realmente. Mas se não, as pessoas são todas consideradas iguais. Ok, aqui a gente ainda tem essa coisa gentil? Perfeitamente, mas respeitar fila é um ato de civilidade. Eu não acho que isso chegue nem até a etiqueta, isso chega ao mínimo da convivência entre cidadãos. Mas você falou dos Estados Unidos, é uma coisa que eu não gosto nos Estados Unidos, eu vou comentar aqui. Nunca comentei isso com ninguém. Quando você vai num parque da Disney, dependendo da época, as filas são de 3 horas, uma coisa horrível. Aí eles têm há um tempo já um tal do Fast Pass. Exatamente. Quem pode paga e é caro e aí fura a fila. Eu acho isso o fim da picada, porque eu acho desleal com quem não tem, porque o ingresso para entrar num parque desse já não é barato, né? Não acho certo isso, não. É uma comercialização do correto, aí fica a coisa estranha, né? O Fast Pass, na realidade, muitas vezes o Fast Pass também faz fila, mas não deixa de ser uma fila mais rápida, né? O passar mais rápido. Então, é uma coisa meio complicada isso, né? É sempre achando uma maneira de ganhar um dinheirinho a mais. Tudo bem, não vamos falar deles, vamos cuidar do nosso, né? Deixa eu mostrar a próxima situação e isso é sério. Pode colocar a foto. Qual é? Cadê? O fofoquinho. Você sabe que a fofoca, ela é extremamente danosa, né? Porque aquela história de falar, não tô falando por mal, você não tá falando por bem. Você percebeu que nunca a gente associa a fofoca com uma coisa positiva. Sabe, antigamente até você dizia, o que vocês estão fofocando aí? E se associava isso à figura feminina. Mas lê do engano. Homem também fala e fala muito. Aliás, tem muito homem fofoqueiro aí. Fala e fala muito. E a essência da fofoca é a crítica, a essência da fofoca é uma maledicência. A gente tem que fugir da maledicência. A maledicência, na religião, seja qual for a religião que você acredite, em todas as religiões a maledicência é uma das grandes pragas. É uma coisa que, sabe, você sempre olhar tudo com um olhar maldoso. E aí eu saio da convicção religiosa para dizer do bem-estar. Como é ruim a gente olhar sempre alguma coisa querendo colocar um defeito, querendo dizer, a Cláudia estava bonita hoje. Ela estava, mas... Tira o mas da sua vida. Ela estava bonita, ponto. Foi gostoso ter ido lá. O jantar que ela me ofereceu foi uma delícia. Tira esse mas, se não fosse, não sei o quê. Porque se a gente quiser enxergar um copo de água pela metade como meio cheio, a gente vai conseguir. Agora, se você quiser enxergar o seu meio vazio, é um problema só seu. Encara o mundo como um copo de água que está meio cheio e que pode transportar de coisas boas. Joga fora essa maledicência. Uma vez eu li um fora. texto lindo que falava, quando a gente for falar alguma coisa para alguém, que seja edificante, que seja pro bem, tem que pensar nisso. Por que eu vou falar isso? Qual é o motivo? Se você não tem nada de bom para falar, não fale nada. Zíper na boca. Vai acrescentar. Se a gente parar e fizer isso, tem que ser um exercício rápido, não pode demorar no dia a dia. Faz um exercício e pensa se vai acrescentar alguma coisa a isso que você vai falar ou não. Não vai acrescentar nada e as pessoas, quando saírem de perto de você, falam, cuidado, hein? Cuidado com tal pessoa, porque ele tá sempre fazendo fofoca. E se fogem de você. Isso é uma questão de disciplina, né? Disciplina. A gente vai ter que treinar. Mais um minutinho, eu Com todo volto prazer. aqui, porque a gente daqui a pouco continua. Tem a participação da nossa telespectadora, olha que maravilha. Hoje a gente vai ter uma telespectadora falando ao vivo e perguntando pro Fábio Arruda, isso vai ser bom demais. E também, algumas perguntas que já foram enviadas serão respondidas ainda hoje, ao vivo aqui para todo o Brasil, tá bom? Aprendendo sobre comportamento. Aí a gente, como eu falei, vive relaxada, né? Não fica tensa, não fica com medo de cometer uma gafe, tá bom? Vamos continuar? Daqui a pouco eu tenho perguntas das telespectadoras, mas a gente tem uma telespectadora que vai falar ao vivo com a gente. Será que ela já pode falar agora? Olha que delícia, vamos falar com a nossa telespectadora lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Fernanda Riquete, é você que está na linha? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, como vai você? Tudo bem, uma honra participar do seu programa. Fernanda, a honra é nossa de te ouvir. Queria saber como é que tá aí no Rio Grande do Sul, tá frio?
Tá bem fresquinho, assim. Tivemos dias quentes, mas agora hoje acordamos com um friozinho gostoso. O tempo tá bonito ou tá nublado? Tá lindo, o sol muito bonito. Ah, isso, que delícia. Adoro Delícia. o céu azul, sol brilhando e fresquinho. E fresquinho, exatamente. Show. Fernanda, você assiste ao Vida Melhor sempre? Sim, procuro assistir sempre e é um programa que faz a minha vida melhor. Muito obrigada pela essa honra. Puxa vida, eu que agradeço. Fiquei até emocionada. Obrigada, viu? Qual é a pergunta que você tem para fazer para o Fábio Arruda? Eu gostaria de saber qual a postura de uma síndica de condomínio como eu em relação a um morador assim mais que gosta de barraco, de cobrar coisas que a gente sempre procura melhorar, mas ele sempre tem algo a reclamar que não condiz, né? E como deve ser a postura ao encarar ele na frente de outros moradores, né? E fazer com que acalmar assim, os ânimos. Qual seria a postura, por favor? Você é síndica, é isso? É complicada a posição da Isso. Fernanda. Vamos ver, Fábio. Pois é, você veja, o síndico, as pessoas elas costumam implicar com o síndico e não deveriam, porque o síndico ele é um agregador. Ele tenta conciliar os interesses para que seja melhor para todos aqueles condôminos, para todos aqueles moradores. Não é uma tarefa fácil. E aí, eu imagino que ela coloca que tem sempre uma pessoa que faz questão de ser o questionador, né? Você está trazendo a melhor das soluções, a pessoa sempre coloca um pé atrás. O síndico, ele tem sim, no seu caso, Fernanda, mantenha uma postura firme, decidida, mas gentil. A gentileza, você sabe que até a maneira da gente colocar as coisas, quando você coloca até uma imposição razoável, com uma simpatia, com uma dose de doçura bem medida, a coisa funciona melhor, mas com firmeza. Essa história de sempre você aquecer, você sempre deixar, você não vai poder, você não vai conseguir agradar a todos. Você nunca vai agradar a todas as pessoas. Você tem que buscar o bem comum. Então, mantenha-se firme nas suas posturas e caso a sintonia, isso é o mais importante, caso a sintonia seja negativa, a pessoa queira te enfrentar ou discutir, não entra na mesma vibração, porque aí é quando a gente perde a razão. O outro não pode te tirar do seu equilíbrio. O síndico tem que ser super equilibrado. Então, nós devemos ser síndicos das nossas vidas e dos nossos relacionamentos, que dirá das dos outros. Né? Daí é legal você lembrar sempre, Fernanda, você está fazendo o seu melhor, você está se dedicando, fica empoderada nessa verdade. Foi boa a resposta? Te atendeu? Foi ótimo, Tá, foi muito já. bom. Fernanda, Muito- obrigada. muito bom. Obrigada pela sua audiência. Um beijo pra você, Fernanda. Beijo enorme pra você e pra Beijo. toda a turma aí de Canoas, a turma do Rio Grande do Sul. Obrigada. Você sabe o que aconteceu com naturalidade? Seu brinco caiu, né? Aham. Vamos ser naturais? A coisa não é um problema. Sim, não. Caiu, eu pego pra você, você recoloca. É a vida, né? São esses pequenos, eu sempre exemplifico isso com coisas reais, para as pessoas perceberem que a vida não é ensaiada. Você não tem ensaio pra vida, né? A vida é um palco, você tá em ação, você tá ali e as coisas vão acontecendo. Com naturalidade, Cláudia, tudo pode. A elegância tem que ser natural. Muito bem. Temos algumas perguntas, o nosso tempo voa aqui. Eu vou colocar uma na tela, vamos acompanhar e a gente vai aprender com a resposta. Sempre quando levo meu filho na praia ou no parque para brincar com alguma criança chega para se divertir junto e sobra para eu tomar conta. Como é que eu resolvo isso? Você vê, a colocação da pergunta, ela já colocou sobra. Sobra significa um fardo, um peso. Será que o parquinho... Vamos tentar readministrar a tua pergunta. O parquinho não é uma aglomeração de crianças, é para que eles se divirtam, para que o tempo comum seja gostoso? Se teu filho ficar sozinho, sem nenhum amiguinho, não vai ser gostoso. Ele vai se sentir solitário. E vai dar mais trabalho. E vai dar mais trabalho. Então pensa que não está sobrando para você tomar conta. Está agregando a companhia do seu filho e você já vai tomar conta dele e toma conta do outro garotinho, da outra criança também. Se a gente assimila de uma forma diferente, fica mais fácil. A mãe deveria estar por perto, a mãe ou algum responsável, claro que sim. Mas não encara como sobrou pra mim, encara como, ai que gostoso, meu filho tá com companhia. Perfeito. Ele é sempre muito bom, né? Aliás, isso está no conceito de que eu falo sempre aqui, que a gratidão em tudo dai graças e é assim que a gente tem que viver. Vamos ter disciplina, pensar coisas boas e agradecer, porque tudo vem pro nosso bem. Não é assim que diz a Bíblia? Todas as coisas concorrem pro bem daqueles que amam a Deus. Você ama, então tá tudo bem.
certo? Fábio Arruda, maravilhoso, volte mais vezes, é muito bom te receber. Sempre um prazer enorme, aqui é muito gostoso. E você sabe que a gente sente o telespectador aqui, assim, grudado com a gente. É muito gostoso, é muito bom, muito bom. E olha, ele tem um site que é o fabioarruda.com.br. Segue lá no Face, é Fábio Arruda. E no Instagram é Fábio Arruda 13. Oficial. Ah, não mudou? Mudou, porque aí começou a ter uns diferentes. Fábio Arruda Oficial fica mais fácil. Ah, eu gostei mais. Fábio Arruda Oficial. Isso. Igual a ele, não tem. Esse é o oficial, só ele. Um beijo. Prazer tudo de sempre, bom, Deus viu? te abençoe, viu? Até daqui a pouco.